E nós estamos recebendo, nesta manhã, o novo presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que é o desembargador Divonsir Maran, natural da cidade de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, e que ingressou na magistratura sul-matogrossense em 1981. Ele tem como vice-presidente o desembargador Julizar Barbosa Trindade e como corregedor-geral de Justiça o desembargador Romero Osme Dias Lopes. Doutor Divonsir, quero agradecer a sua presença aqui no programa Tribuna Livre. E quais os principais objetivos neste começo aí, deste biênio 2017-2018 no Tribunal de Justiça? Bom dia. Eu que agradeço o convite para comparecer nessa emissora e cumprimentando a todos, eu digo desde logo que, como você mencionou, estou há 35 anos na magistratura, então agora chegando ao posto mais alto da carreira, que é a de presidente do Judiciário Estadual. O objetivo, obviamente, é continuar dando assim, ênfase às campanhas exitosas já levadas a efeitos pelo meu antecessor, e nisso aí não mediremos esforço para tanto. E, obviamente, a finalística disso é a prestação jurisdicional mais célere, e a acessibilidade, e a prestação mais séria, desde que possibilitando o acesso dos cidadãos à justiça. Um dos legados aí do ex-presidente, o desembargador João Maria Loss, foi a inauguração aí do Centro Integrado de Justiça, não é, que funciona na Calógeras com a 26 de agosto. Qual a importância deste novo local para o acesso das pessoas à justiça? Você disse bem, foi exatamente pensando na facilitação do acesso das pessoas à justiça que foi adquirido aquele prédio que fica num ponto estratégico da cidade, bem central, com servido dotado de corredores de ônibus entre a Calógera e a 7 de setembro. Para você ter uma ideia da grandiosidade, me parece até que o jornalista Sérgio Cruz estava lá na inauguração, eu ouvi de longe. Para ter uma ideia do que é aquele edifício, são mais de 12 mil metros de área construída, e ali estão alocados, assim, principalmente os juizados especiais, as turmas recursais, que vem a ser assim, o tribunalzinho de julgamento dos recursos advindos dos juizados. Tem também a Coordenadoria da Infância e da Juventude, também o CPE, que é o Centro de Processamento Eletrônico, e também ali ainda, quero veicular por importante, que também ali existe um posto do Tribunal Regional Eleitoral, para as coisas que o cidadão necessitar, com segunda via de título eleitor, transferências e tudo mais. Dentre outras coisas. Quer dizer, isso tira, ou pelo menos diminui bastante a ideia que era muito comum de que a justiça é lenta, né? Hoje a justiça está se aproximando muito mais de uma velocidade mais necessária para o cidadão comum. Sim, a velocidade necessária, mas ainda falta muito. Mas essa facilitação do acesso do cidadão à justiça é muito importante, é de vital importância para esse objetivo nosso e a nossa missão, que é prestação jurisdicional. Bem, nós estamos conversando com o desembargador Divonsir Maran, ele que é o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. 100% dos municípios, doutor, do nosso estado, eles são sedes de comarca. E no ano passado nós tivemos aí início ao atendimento da carreta da justiça. Esse trabalho, ele agiliza o atendimento e ao mesmo tempo ele consegue fazer com que aquele que necessita, ele tenha uma proximidade com os serviços prestados da justiça. Porque se falava, às vezes a pessoa que precisava da justiça precisava aí 100, 200 quilômetros, sair do seu local onde mora, e parece-me que agora essa situação começa a melhorar, dá um atendimento melhor à população. Não tenha dúvida disso. Nós temos 79 municípios no nosso estado. Desses, 54 só que eram comarcas. Agora, essas 25 municípios que não eram comarcas foram, então, erigidos à categoria de tanto. E para esse atendimento primeiro a essas 25, foi criada, então, a carreta da justiça, que ela vai, essas 25 comarcas, né, para prestar, então, em loco a prestação jurisdicional. Então, o resultado foi excelente. Para você ter uma ideia, assim, num levantamento que fizemos, 10% da população de cada desses municípios, que foi Rochedo, Corguinho, Taquarussu, foram até a carreta para, né, algum pedido, alguma solicitação da justiça.
e foram atendidos mais de 1.500 pessoas. Agora, a dificuldade nossa, obviamente, é que o nosso estado é dimensão territorial muito grande. Muito né? grande. Então, se Extenso. veja, deslocamos, saímos daqui, Rochedo e Corguinho, que são próximos um do outro, mas daí já fomos para Taquarussu, que fica lá no leste, entre Nova Andradina, Batayporã. Então, só temos uma carreta. A intenção é continuar e dar maior amplitude a esse atendimento, mas isso com o tempo. Claro. E também, obviamente, de olho no que a disponibilidade financeira, que hoje sabe como é que está, né? Agora, a Justiça do nosso estado, de Mato Grosso do Sul, ela vem se destacando, não é? Inclusive recebendo vários prêmios em reconhecimento ao trabalho desenvolvido, desde que o Conselho Nacional de Justiça ele implantou metas anuais. Que medidas serão adotadas para manter o Judiciário sul-mato-grossense como um dos mais eficientes do país? E é um orgulho de todo sul-mato-grossense quando se fala que o nosso Judiciário é um dos mais eficientes do nosso Brasil, não é? Em verdade, é um orgulho, devemos ter orgulho sim do nosso Judiciário. Para vocês terem uma ideia, o nosso tribunal se destacou já com a obtenção de selo diamante e 2 vezes com selo ouro. E isso, obviamente, é resultado do empenho da administração do tribunal, de todos os seus julgadores, porque a área fim do judiciário é julgamentos, é julgar. Então, os embargadores e juízes e também servidores no cumprimento dessa determinação que se falou aí do CNJ. Sempre focados, obviamente, na prestação jurisdicional célere, né, e efetiva. Então, a minha pretensão é continuar trabalhando nesse sentido, dando suporte a questões estruturais, tanto aos magistrados como aos servidores, para manter condição de trabalho eficiente, além de investir no aprimoramento técnico e nos procedimentos de modernização, aí capaz de proporcionar celeridade ao serviço prestado. Eu quero ressaltar também que, com base em importância veicular isso, divulgar, para que a população tenha conhecimento disso, que com base no relatório da Justiça em números, apresentado no todo final de ano, o qual mostra dados importantes do nosso trabalho em contexto nacional, o nosso tribunal está à frente de 19 tribunais de justiça, entre os 27, obviamente, existentes. Portanto, não há mais o que dizer a não ser continuar, então, esse trabalho, sempre com o intuito, óbvio, de melhorar e melhorar. E o senhor falou a respeito de servidores. A Justiça de Mato Grosso do Sul ela está bem servida com relação ao número de servidores e aí, consequentemente, ela consegue dar um bom atendimento à população de Mato Grosso do Sul? Não está bem servido de servidores. O último concurso remonta aí de 2013, se não me falha a memória, e para vocês terem uma ideia, não temos nenhum servidor no banco de reserva, que a gente chama. Agora, o que veio assim aliviar um pouco foi a CPE, o Centro de Processamento Eletrônico, que é tipo um 0800 na Justiça. Então, para você ter uma ideia da dimensão desse CPE, que também é um projeto pioneiro nosso em termos de Brasil, ali trabalham 700 pessoas, 700, 800 servidores que estão ali no CEJUS, Centro Integrado de Justiça, em 2 turnos de 350 a 400. Com isso, desafogou aquela mão de obra necessária no interior, em todos os fóruns. Hoje em dia, no fórum, os poucos funcionários que restam, assim, que ficaram lá, são mais assim para tipo uma assessoria para os juízes, certo? Porque não há trabalho de cartório, tudo informatizado. Então, ali, até eu posso dizer a vocês, sem sombra de dúvida, que para o futuro, esses fóruns grandes serão obsoletos, que servirão só para audiências e julgamento no tribunal do júri. Porque não há necessidade, então, daquele cartório cheio de servidores. Então, por enquanto, com o que temos, está bom. Mas deveremos abrir ainda esse ano um novo concurso. Mas aí sempre com a condicionante de recursos, claro, do ODESP. Doutor, inclusive, falando em recursos humanos, inclusive os juízes, como é que estão com o quadro de juízes em Mato Grosso do Sul é satisfatório? Não. Terminamos um concurso agora que foram aprovados 19. Então, somente 19. Nós temos, assim, uma lacuna, uma falta de 90 magistrados, para vocês terem uma ideia o quanto a carência, a deficiência que existe no quadro. E agora, desse concurso,
dependendo da dotação orçamentária, porque agora a receita do Estado diminuindo, o nosso déficit, via de consequência, também diminui. E aí, então, para nós darmos posse aos 19, não temos condições. Daremos, sim, se possível, a 5 nesse primeiro ano. Então, há uma carência muito grande no quadro de juízes. De juízes. Doutor Divon Cira, a gente está assistindo estarrecido uma escalada da violência, né, por conta do sistema prisional brasileiro, que explodiu. A gente já sabia que era uma panela de pressão prestes a explodir e contaminar toda a sociedade. O que está acontecendo em Vitória, no Espírito Santo, é uma barbárie, e especialistas do setor de segurança dizem que, infelizmente, isso pode contaminar outros estados, outras cidades, enfim. E aí fica a pergunta, o que falta, onde é que está o X da questão, ou se está num único ponto, mas a questão prisional hoje, né, e o sistema judiciário, o que é preciso fazer, ou é possível ser feito, para que comece a se reverter a questão de julgamento, a agilidade no processo? Tem muitos presos que não foram nem julgados, né, que incham as nossas penitenciárias, as nossas cadeias. Por onde começar a resolver esse problema? Eu acho que a sua pergunta foi muito oportuna, principalmente no que tange a dizer assim dos réus que aguardam julgamento. Então eu vou ler aqui, porque eu tenho um dado aqui que eu trouxe. Segundo o relatório de gestão da COVEP e do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, aguardam julgamento em Mato Grosso do Sul, os presos preventivos, né, que não foram julgados, 3.150, sendo 811 na capital e 2.354 no interior. Esse número, para vocês terem uma ideia, representa um percentual de pouco mais de 20%. A gente fala pouco mais de 20% porque, em comparando com os estados, a média de 40%, 50% ou mais até, de presos aguardando julgamento. Então, claro que o número ainda é elevado, esse percentual de 20%, porque isso representa, tendo em vista os 15 mil presos existentes. Então, aí 15 mil presos, em torno disso, 3 mil estariam ainda aguardando julgamento. 4 mil, né? Não, 350. Certo. Exatamente 350. 811 na capital, 284 no interior. Então, nós podemos afirmar que, apesar da superpopulação, estamos em dia com os julgamentos. A verdade é que nossos juízes mantêm um prazo médio razoável nos julgamentos. Aqui, vejam vocês, assim, Tribunal do Júri, porque existem mutirões. Então, esses mutirões são constantes. Então, no enfrentamento à superpopulação, já fizemos os mutirões, o último foi realizado em 2016, mais exatamente no período de 14 de junho a 8 de julho. Esse bem abrangente. Foram, para vocês terem uma ideia, 1.442 indultos e comutações feitas, comutações de penas realizadas. Isso com base na legislação. Porque também nós ficamos, o juiz fica, não pode desconhecer a lei, né? Tem que seguir os ritos, sim, né? Sim, tudo isso. Então não depende muito de nós aí. E os prazos, inclusive. Né? E tem ainda aqui um alento para nós, que eu anotei aqui, que no enfrentamento a essa superpopulação, já é concretizado, é fato concreto, a finalização de 3 novos presídios, né? Um presídio feminino com 407 vagas e 2 masculinos com 603 vagas, cada um. Investimentos no valor de 552,2 milhões em recursos do governo federal, por meio do Ministério da Justiça, com contrapartida do governo do Estado. Então, mais 3 presídios caminhando. Previstos aqui 3 presídios. E para encerrarmos esse nosso bate-papo, doutor Divon Cira, para o ano de 2017, metas estabelecidas aí pelo CNJ é o fortalecimento da rede de enfrentamento à violência doméstica e também familiar contra as mulheres. Neste tema, o Judiciário de Mato Grosso do Sul também foi pioneiro aí na criação da primeira vara de medidas protetivas do país instalada na Casa da Mulher Brasileira. De que maneira o Tribunal de Justiça atuará no cumprimento desta meta? Eu fico reconfortado quando vocês falam, Mato Grosso do Sul foi pioneiro nisso, pioneiro naquilo, e isso é uma verdade.
Também com relação às medidas protetivas para as mulheres, fomos também os pioneiros na instalação da Casa Mulher Brasileira. Então, eu vou me permitir, antes de responder, se tem algum tempinho, à vontade, a pergunta, trazer algumas informações importantes. A primeira Casa da Mulher Brasileira, instalada no Brasil, foi a de Campo Grande. Isso já é de conhecimento público. O espaço conta com diversos serviços, instituições públicas de proteção às mulheres, incluindo a primeira e pioneira vara de violência doméstica e familiar do Brasil, dedicada exclusivamente às medidas protetivas às mulheres vítimas da violência doméstica. Isso também. Para se ter uma ideia, só no primeiro ano de atuação, aqui são números, né, isso são incontestáveis, já haviam sido atendidas mais de 11 mil mulheres. 11 mil mulheres. Quase 1.000 por mês, né? E dados dos cadastros existentes no nosso tribunal indicavam quase 2.500 medidas protetivas deferidas, quer dizer, foram deferidas pelo juiz. Isso por si só, então, tornou o nosso Estado um Estado com número elevado de casos registrados em violência doméstica. Então se fala, poxa, mas então aumentou o número de casos. Não, mas é que a procura foi maior ante os resultados em concreto que a mulher tomou coragem de ir lá e denunciar. Né? Então, nós temos hoje 3 varas de violência doméstica e tem também a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e a Família. Também o tribunal participou ativamente das propostas da ministra Carmen Lúcia, do Supremo, denominadas campanhas de justiça pela paz em casa. Então, respondendo objetivamente, é óbvio que continuaremos a incentivar ações de conscientização, aprimorando o serviço, investindo na capacitação, buscando parcerias positivas e enfrentando o problema. Mas uma coisa é fato, as mulheres, como já disse, acreditam no nosso judiciário e denunciam mais, desde que, obviamente, passaram a se assegurar da eficiência do serviço desenvolvido aqui no nosso Estado. Ao longo do tempo, acreditamos que melhoraremos o convívio familiar, a paz e a harmonia serão presentes nos lares sul-mato-grossenses. Isso é um sonho, mas a gente deve sonhar, né? Esse é o nosso maior anseio e desejo. E, via de consequência, isso exigirá trabalho e dedicação própria das pessoas que lá atuam, e nós estamos prontos para isso. Queremos trabalhar. Conversamos aqui com o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Divonsir Maran. Doutor Divonsir, muito obrigado pela participação no programa Tribuna Livre. Fique à vontade. Eu queria aproveitar o ensejo para divulgar aqui a nossa campanha da Páscoa Solidária. Sim. É de 20 de fevereiro a 5 de abril de 2017. Doações de ovos, chocolate, qualquer chocolate para crianças carentes. É só acessar o nosso site www.tjms.jus.br/Passijus. Então, olha, você pode participar da campanha da Páscoa Solidária, que começa no dia 20 de fevereiro, vai até 5 de abril. Doe ovos de chocolate para crianças carentes. O endereço www.tjms.jus.br/Passijus, escolha uma criança e clique em Quero Presentear e você vai estar aí ajudando, né, uma criança carente, doando aí um ovo de chocolate. Nosso muito obrigado, doutor Divonsir, pela participação e pelos esclarecimentos à nossa população. Obrigado, sempre às ordens.